Numa pequena aldeia, dois irmãos que compartilhavam laços de sangue, mas cujas almas estavam divididas por uma rivalidade amarga. Caim e Abel, os protagonistas desta história, carregavam consigo o peso da inveja e do desejo de superar um ao outro desde os dias mais jovens. Suas vidas, entrelaçadas por laços familiares, tomariam um rumo trágico que ecoaria através dos séculos, deixando uma marca indelével na história da humanidade. A história de Caim e Abel não é apenas um conto sobre irmãos em conflito, mas uma poderosa lição sobre os perigos da inveja, do ódio e da falta de perdão. Repleta de lições sobre redenção, amor e reconciliação. Era uma vez dois irmãos, Caim e Abel, que residiam em conjunto com sua família numa pequena aldeia. Caim era o primogênito robusto e laborioso, enquanto Abel era afável, generoso e um amante dos animais. Desde jovens, os irmãos mantinham uma relação complicada, caracterizada pela inveja e pela competição constante. Caim dedicava-se à lavoura com empenho, porém nem sempre obtinha êxito. Enquanto isso, que prosperava sob seus cuidados zelosos. A disparidade no tratamento do Senhor entre os dois alimentava ainda mais a inveja de Caim. Num certo dia, quando decidiram ofertar ao Senhor, Abel selecionou as melhores ovelhas de seu rebanho e ofereceu-as com sincero coração. Caim, por sua vez, ofereceu apenas uma porção de sua colheita, sem o mesmo fervor e devoção. O Senhor aceitou a oferta de Abel, porém rejeitou a de Caim, intensificando sua ira e inveja. Humilhado e desrespeitado, Caim não suportou ver seu irmão mais agraciado aos olhos do Senhor. O ódio começou a crescer em seu coração, consumindo-o gradualmente. Ele não suportava a ideia de Abel ser mais amado e abençoado do que ele. O ressentimento de Caim aumentou com o tempo, até que durante uma discussão acalorada, ele sucumbiu à sua raiva. Num acesso de fúria, Caim atacou Abel violentamente, ceifando-lhe a vida de forma brutal e covarde. O fratricídio chocou e entristeceu toda a família, marcando o início de uma tragédia que ecoaria pela humanidade adentro. Tomado pelo remorso e medo das consequências, Caim fugiu, abandonando sua família e sua terra natal. Tornou-se um fugitivo, vagando sem destino, assombrado pela sombra do fratricídio que cometera. Sua vida transformou-se numa busca incessante por redenção e perdão, porém a paz sempre lhe escapava. Enquanto isso, a família de Abel sofria pela perda de seu ente querido. Seus pais choravam amargamente a morte do filho inocente, e seus irmãos sentiam a falta do amado. O lar, outrora refúgio de amor, tornou-se lugar de tristeza e dor. A tragédia de Caim e Abel serviu de alerta sobre os perigos da inveja, do ódio e da falta de perdão. Ela nos recorda que nossas ações têm consequências profundas, não apenas para nós, mas também para os outros. É um lembrete doloroso da fragilidade dos laços familiares e da importância de cultivar o amor, a compaixão e o perdão em nossos corações. Mesmo após milênios, recordando-nos de nossa humanidade e da necessidade de buscar reconciliação e paz. Que possamos aprender com os erros do passado e edificar um mundo onde o amor e o perdão triunfem sobre o ódio e a violência. Após os trágicos eventos envolvendo Caim e Abel, a família enfrentou dias sombrios, imersa em dor e culpa. Pais dos irmãos nunca mais foram os mesmos, carregando o peso da perda de um filho e a devastação causada pela ação do outro. A ausência de Abel deixou um vazio insuperável em seus corações, e eles se questionavam incessantemente sobre o que poderiam ter feito para evitar tamanho sofrimento. Enquanto isso, Caim vagava solitário pelo deserto, atormentado pelos fantasmas de seu passado e consumido pelo remorso. Buscava encontrar algum sentido para sua existência, mas a culpa de ter tirado a vida de seu próprio irmão pesava sobre ele como uma sombra constante. A cada passo era lembrado da terrível escolha que fizera e das consequências irreversíveis que ela trouxera. Caim se viu cercado pela solidão e desespero, sem saber para onde ir ou como encontrar redenção. Desesperadamente buscava o perdão de Deus, mas sentia que estava além de seu alcance. Sua mente, turvada pela dor e arrependimento, não conseguia vislumbrar um futuro onde pudesse encontrar paz e reconciliação. Enquanto isso, a família
lutava para seguir em frente sem ele. Seus irmãos mais novos, Sete e Enos, cresciam sem a presença do irmão mais velho, mas sua memória continuava viva em seus corações. Esforçavam-se para honrar o legado de Abel, recordando seus ensinamentos e o amor que ele compartilhara. Com o tempo, a ferida causada pelo fratricídio começou a cicatrizar, mas as marcas permaneceram. A família aprendeu a conviver com a dor e o arrependimento, buscando consolo na esperança de um futuro melhor. Sabiam que jamais poderiam apagar o que acontecera, mas estavam determinados a construir um legado de amor e perdão que pudesse superar a tragédia que os havia separado. Enquanto isso, Caim continuava sua jornada solitária, enfrentando os desafios do deserto e os tormentos de sua própria consciência. Sabia que não havia retorno para o que fizera, mas ainda mantinha uma centelha de esperança de encontrar algum tipo de redenção. Rezava para que um dia pudesse encontrar paz e perdão, mesmo sabendo que suas ações haviam mudado para sempre o curso da história. Continuava a ecoar através dos séculos, lembrando a humanidade dos perigos da inveja, do ódio e da violência, mas também da importância do perdão, da compaixão e do amor. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, ainda há esperança de redenção e de uma nova chance para recomeçar. À medida que o tempo avançava, Caim continuava sua jornada solitária, vagando sem rumo pelo deserto e enfrentando os desafios que surgiam em seu caminho. Ele refletia sobre suas escolhas passadas e as consequências devastadoras que haviam afetado não apenas sua própria vida, mas também a de sua família e daqueles ao seu redor. Cada passo que ele dava era marcado pela lembrança e pelas palavras não ditas que agora ecoavam em sua mente. O peso de sua culpa parecia cada vez mais insuportável, e ele se perguntava se algum dia seria capaz de encontrar redenção pelos seus atos tão hediondos. Enquanto isso, a família de Abel buscava reconstruir suas vidas após a tragédia que os abalara. Seus pais encontraram consolo na fé e no amor que ainda existia entre eles, apesar da dor que carregavam em seus corações. Eles sabiam que jamais esqueceriam seu filho amado, mas também sabiam que precisavam seguir em frente em honra ao seu legado. Seus irmãos mais novos, Sete e Enos, cresceram sob os cuidados amorosos de seus pais. Sempre mantiveram viva a memória de Abel em suas mentes e corações. Eles aprendiam com os ensinamentos de seu irmão mais velho, buscando serem pessoas melhores a cada dia e espalhando o amor e a bondade por onde passavam. Enquanto isso, Caim continuava sua jornada solitária, enfrentando os demônios internos que o assombravam e buscando uma maneira de se redimir por seus atos. Ele rezava para que um dia pudesse encontrar perdão não apenas do Senhor, mas também daqueles que havia ferido com sua violência e inveja. Mesmo diante das adversidades, Caim encontrou pequenos gestos de bondade e compaixão em sua jornada, que o lembravam da humanidade que ainda existia dentro dele. Ele ajudava os necessitados que encontrava em seu caminho, buscando reparar o mal que havia causado com suas próprias mãos. Com o tempo, Caim percebeu que a chave para sua redenção não estava apenas em buscar o perdão externo, mas também em perdoar a si mesmo e em aceitar que ele era capaz de mudar e se tornar uma pessoa melhor. Ele aprendeu que, embora suas ações passadas não pudessem ser desfeitas, ele ainda tinha o poder de escolher o tipo de pessoa que queria ser no futuro. Lembrando a humanidade dos perigos da inveja, do ódio e da violência, mas também da importância do perdão, da compaixão e do amor. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, ainda há esperança de redenção e de uma vida transformada. Caim encontrou seu caminho de volta para casa, não apenas para sua terra natal, mas também para o coração de sua família. Ele se reconciliou com seus pais e irmãos, compartilhando sua jornada de autoconhecimento e perdão com aqueles que amava. Juntos, eles encontraram cura e paz, lembrando-se sempre do poder transformador do amor e da compaixão. À medida que os anos passavam, Caim se tornou um símbolo de transformação e renovação. Sua jornada de redenção inspirou muitos ao redor do mundo a olharem para dentro de si mesmos e a encontrarem a coragem de enfrentar seus próprios demônios internos. Ele se tornou um líder espiritual e um defensor da paz,
viajando de cidade em cidade para compartilhar sua mensagem de perdão e reconciliação. Eles estabeleceram fundações de caridade e obras de beneficência em seu nome, ajudando aqueles que mais precisavam e espalhando amor e compaixão pelo mundo. O amor que compartilhavam como família continuava a fortalecê-los, unidos em sua determinação de transformar a tragédia em algo positivo. Enquanto isso, continuava a ser contada de geração em geração, servindo como um lembrete poderoso dos perigos da inveja, do ódio e da violência, mas também da capacidade humana de superar esses obstáculos e encontrar a redenção. Suas vidas, marcadas por tragédia e dor, tornaram-se um testemunho da força do espírito humano e da importância de escolher o amor sobre o ódio. Caim nunca esqueceu as lições que aprendeu ao longo de sua jornada e continuou a viver uma vida de serviço e compaixão até seus últimos dias. Seu legado de amor e perdão perdurou muito além de sua própria vida, inspirando milhões ao redor do mundo a viverem de acordo com os mesmos princípios. E assim, lembrando a humanidade dos perigos da inveja e da falta de perdão, mas também do poder transformador do amor e da compaixão. Que possamos todos aprender com suas experiências e buscar uma vida de integridade, amor e perdão, sabendo que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança de um novo começo. Ouça essa oração. Apoie nossa comunidade de cristãos de fé, em busca da luz da tua ternura. Agora vamos à nossa oração. Ó Deus misericordioso, que nos guias com tua sabedoria divina, o conto de Caim e Abel ecoa através dos tempos como um sinal, uma advertência solene sobre os abismos da inveja e do ódio, e como a falta de perdão pode consumir a alma e desfazer laços. Senhor, que em vossa infinita sabedoria nos dê a graça de compreender as lições contidas nessa história milenar, que possamos enxergar além das palavras escritas, penetrando nos profundos significados que ela encerra. Ó grande Criador, que nos deste o exemplo de Caim e Abel, ensina-nos, Senhor, a lição que suas vidas revelam, que a inveja, como a de Caim, é um fogo devorador que consome a alma e desvia do teu amor. Que possamos discernir os sinais do ódio em nosso coração e afastá-lo, Senhor, com tua luz e tua proteção, que não sucumbamos à tentação de desejar o que não é nosso, mas que aprendamos a valorizar o que nos deste, generoso. Que a história de Caim e Abel ecoe como um alerta sobre os perigos de alimentar a raiva incerta, que saibamos perdoar, como tu, Senhor, perdoas, e assim encontraremos paz em nossas escolhas. Que a falta de perdão não nos aprisione em tormento, mas que possamos seguir teu exemplo de amor e alento, que sejamos capazes de estender a mão ao irmão e construir um mundo onde reine a reconciliação. Que em nossos corações não haja lugar para a inveja, mas sim para a gratidão, que é fonte de beleza, que compreendamos que cada um tem seu caminho e que na diversidade encontramos o divino. Que a história de Caim e Abel seja mais do que um conto antigo, mas uma voz que nos chama a sermos melhores, amigo, que aprendamos com seus erros e acertos e sigamos o caminho da paz, justiça e respeito. Que jamais nos percamos nas sombras da amargura, mas que busquemos sempre a luz da tua ternura, que a história de Caim e Abel seja para nós guia na jornada de viver em harmonia. Amém.